Olá, nossos participantes aí do Plano CD, estão chegando, sejam muito bem-vindos a mais o nosso encontro aqui do webinar. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse encontro, nesse bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alteração de percentual de contribuição, né, no nosso Plano CD. Então, a gente vai percorrer aí algumas informações. Eu vou passar a palavra para a nossa diretora, né, de Seguridade, a Patrícia, para dar as boas-vindas aí a vocês. Patrícia, é com você. Obrigada. Bom, Fabiana, nossa gerente da Gerência de Estatística e Atuária, e a gente está aqui, ela está com a equipe da GEA, então começar agradecendo a equipe da GEA por ter organizado esse evento, junto com a comunicação, Luciano, Eduardo, que sempre dão esse apoio para a gente. Essa palestra aqui, ela acontece uma vez por ano, e o objetivo dela é a gente passar uma geral sobre o nosso plano CD, que na verdade é um plano de contribuição variável, e falar um pouquinho de como ele funciona, quais são as modalidades de aposentadoria, como é que acontece esse recolhimento, e explicar para as pessoas, né, dar todas as informações para as pessoas que estão em dúvida sobre a questão do percentual. Por quê? O empregado ele pode contribuir até 10% do valor ali do seu salário base, numa forma, num método, esse salário que depois a Cláudia Jordão vai explicar melhor para vocês. Só que algumas pessoas, quando pensam nesse desconto feito em folha, elas falam assim, não, isso é muito dinheiro, eu não quero colocar 10% da minha renda, eu vou colocar só 1%, só 3%, só 5%. Só que o que acontece, pessoal? Quando a pessoa faz essa escolha, ela está abrindo mão de um benefício dela. Porque até o limite de 10%, a empresa casa dinheiro com você. Então, você já começa aquela contribuição com um potencial imenso, que é o potencial dobrado de contribuição. E aí, durante essa apresentação, a gente vai mostrar o quanto isso impacta futuramente no valor do benefício da pessoa. Porque a gente não tem, principalmente aqui no Brasil, a nossa cultura de planejamento, nós não somos educados para o planejamento financeiro. Isso é uma fraqueza, uma inconsistência da nossa educação. Mas a gente que trabalha aqui com saúde e com previdência, a gente vê que na terceira idade é a hora que você mais precisa ter a certeza de um recurso financeiro, principalmente pela questão da saúde, do pagamento do plano de saúde. Nós sabemos que a gente não pode contar integralmente com a rede assistencial de saúde oferecida pelo governo. Ela funciona muito bem em alguns casos, mas em outros, como cirurgias eletivas, enfim, uma série de procedimentos, o acesso a serviço público é muito complicado. E os planos de saúde na terceira idade é o momento em que eles se tornam mais caros. Se você não se prepara, se você não se planeja, se você não faz seu planejamento financeiro, esse recurso hoje, que é sim um esforço que a gente faz para colocar na previdência, ele pode fazer uma imensa falta no futuro. Mas será que vale a pena colocar o seu recurso na Fundação Real Grandeza? Isso também vai ser mostrado aqui nessa apresentação. A gente, esse ano, está passando por um ano muito difícil. Semelhante, por exemplo, ao que foi o ano de 2008. Mas a linha do tempo de performance do plano mostra que a Fundação Real Grandeza, né, e seus investimentos já passaram por desafios como esse, que são desafios da conjuntura econômica,
e que depois, quando a recuperação vem, ela vem com um vigor. E isso vem garantindo a Fundação Real Grandeza, ao longo de diversos anos, sempre está entre os 10 maiores rendimentos entre fundações previdenciárias do Brasil. Esse último levantamento que nós temos, nós aparecemos em segundo e terceiro lugar, tendo à frente apenas a Vivest. Para vocês terem uma ideia, a própria Fundação Itaú Unibanco, que é um banco privado, está muito atrás da gente quando se fala em rendimento. Outra coisa importante de se lembrar é que o nosso plano, ele funciona no sistema de cotas. Então, num ano como esse, em que a economia está difícil, a cota do nosso plano, ela está desvalorizada. Então, se você quer, por exemplo, fazer uma contribuição a mais, isso significa que você vai conseguir, com o mesmo valor, comprar mais cotas. Então, vou terminar de falar, é rápido, só uma informação importante que eu acho que precisa ser dada. O índice do nosso plano é o IGPDI. Por muitos anos, o IGPDI vinha se mantendo paralelo ao INPC e ao IPCA. Há muito tempo, os técnicos já apontavam a necessidade da gente trocar esse índice, que é o IGPDI, porque a sensibilidade dele é ao dólar. Fora isso, nós não temos títulos públicos que deem lastro a essa volatilidade. Os títulos públicos hoje, que nós podemos adquirir no mercado para os investimentos da Fundação Real Grandeza, eles são baseados no IPCA. Então, você tentando fazer um investimento mais seguro a longo prazo, você não encontra títulos que garantam esse rendimento, diferente do IPCA. Porém, a Previc, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque a Previc nunca tinha se posicionado muito claramente sobre o assunto. E isso só foi acontecer esse ano, em que a Previc finalmente, por causa de um caso levado pela Vivest, decidiu que sim, pode haver a troca do índice e que público pode ser abarcado por isso. Assim que essa decisão clara da Previc saiu, os técnicos da Fundação Real Grandeza começaram todo o trabalho necessário para a gente trocar esse índice do IGPDI para o INPC, que é o mesmo índice usado no plano BD. Mas, só para vocês terem uma ideia, esse trâmite, ele é um trâmite muito demorado. Esse aviso que vocês estão vendo na tela e que está disponível no site da Fundação Real Grandeza, a Previc exige que a gente deixe disponível 6 meses no site para só então poder caminhar com esse processo de troca. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque de alguns meses para cá, de um ano para cá, o IGPDI ele disparou. Então, o pessoal que está com empréstimo no Jumbão, todo empréstimo de um plano previdenciário, a legislação exige que ele seja atualizado pelo índice do plano o qual o participante faz parte. E as pessoas que estão com o Jumbão e são participantes do plano CV, elas estão vendo a sua dívida ser reajustada por um percentual muito alto. E elas procuram a Fundação Real Grandeza e pedem para a Fundação Real Grandeza trocar esse índice. Mas a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque elas são do plano CV e o índice do CV é o IGPDI. Assim que a Previc deu o sinal verde, a gente começou o trabalho. Mas a gente está nesse tempo aí de 6 meses que eu falei para vocês, em que a gente tem que deixar essa nota exposta no nosso site da Real Grandeza. Todo o resto do trabalho está sendo feito por um grupo de técnicos da Fundação.
E, além disso, também, a gente tem a nossa meta do plano, ela é o IGPDI mais uma taxa de juros, que seria a taxa de juros anual adotada pela Fundação. Então, por isso, esse ano, em particular, tem sido um ano difícil, mas essa troca ela vai sair, a gente está correndo o máximo possível para fazê-la, para trazer toda a segurança ao plano, mas a gente tem esse trâmite legal, que é uma exigência pela qual a gente precisa passar. E por que a Fundação não trocou antes esse índice? Porque a Previc, que é o órgão legislador, fiscalizador, no caso das entidades previdenciárias, ela não tinha se posicionado sobre o assunto. A posição clara dela só saiu a partir de um julgamento feito esse ano em cima de um plano da Viveste, que é outra entidade previdenciária. Então, essa explicação é muito importante ser dada para vocês. A gente também tem essa situação financeira do país que impacta os dois planos, mas isso aí é aquela questão que a gente sempre fala. Plano previdenciário é diferente de um investimento, né, que a gente faz para 1 para 2 anos. Eu, por exemplo, já estou aqui, entrei no conselho, né, entre conselho e diretoria, já estou aqui vou fazer 8 anos, e a gente viu, né, 2008, nossa, foi um ano horrível, e aí depois de ver em 2009, a Fundação arrebentou. E ao longo do tempo, conforme vocês podem ver aí no extrato de vocês, aquele último dado que vocês recebem todo mês, ao longo do tempo a performance da Fundação é muito boa, é muito consistente. Agora a gente está com esse desafio da troca desse índice, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Estamos à disposição. Quem tiver dúvidas e quiser falar mais detalhadamente sobre o seu caso, pode marcar um horário com os nossos técnicos pelo e-mail grp@frg.com.br. E a Cláudia também vai falar de um simulador muito completo que a gente disponibilizou no site, onde vocês podem fazer diversas simulações de cenários para o futuro de vocês. Muito obrigada e tenham um bom evento. Agora, Cláudia, com você. Obrigada, Patrícia. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para falar sobre a alteração de percentual do plano CD, né, que disponibilizamos no site do dia 1º ao dia 30 de setembro, onde vocês podem fazer diversas simulações até, então, a confirmação da alteração de percentual. Essa alteração ela é válida a partir do mês de outubro e sendo alterada novamente só no próximo ano, também no mês de outubro. Pode passar, Dudu. Na nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre uma visão geral do plano, sobre as contribuições, os institutos, os benefícios, regime de tributação, a distribuição populacional, a alteração de percentual, né, em si, de fato, o impacto no saldo de conta futuro, incentivo fiscal, sobre os resultados do plano e vamos dar algumas notícias. Na visão geral do plano, da modalidade de contribuição variável, ele fica distribuído entre as contribuições, os institutos, até chegar ao benefício. As contribuições, elas se dividem, né, entre contribuições do participante e a contribuição da patrocinadora. Na contribuição por parte do participante, ela é dividida entre a básica, a voluntária e a esporádica. A básica e a voluntária são contribuições mensais
onde o participante faz a opção no momento da adesão, né, que faz a inscrição ao plano, ou no próprio mês de setembro, valendo para outubro. A básica ela é 2% do salário de contribuição, mais o percentual escolhido, né, entre 4,5% e 10%, sobre o que exceder a 7 UR. A voluntária ela também é mensal, onde você pode optar entre um percentual inteiro que varia de 1% a 10%. Esse é aplicado diretamente sobre o salário de contribuição. E ambas podem ser alteradas anualmente no mês de outubro. Já a contribuição esporádica, ela pode ser efetuada a qualquer momento, através de um formulário próprio, que você pode solicitar pela GRP e também está disponível no site. Ela não pode ser inferior a 3 URs e nem pode exceder a 5 vezes o seu salário de contribuição. Então, a partir de outubro, a nossa UR passará para 65494, ficando, então, o valor mínimo para essa contribuição esporádica de R$ 1.964,82, não podendo exceder a 5 vezes o seu salário de contribuição. Já a contribuição da patrocinadora, que é a contrapartida da empresa, né, no seu saldo de conta, ela é distribuída entre a regular, específica e complementar. Onde a regular ela consiste em quê? Ela é igual à básica, menos a contribuição específica e menos a contribuição complementar. Na contribuição específica, nós temos, ele é calculado, é um percentual atuarialmente aplicado sobre o salário de contribuição, utilizado para a cobertura do saldo projetado e do benefício mínimo, onde a complementar é um percentual calculado pelo atuário, aplicado sobre a contribuição básica e utilizado para a cobertura da despesa administrativa. A contribuição específica, né, e a complementar também, elas são alteradas todo mês de abril, conforme a avaliação atuarial, onde passará a específica para, já passou, né, em abril, para 0,38 e a complementar para 12%. Então, falando assim, um pouquinho sobre os institutos, nós temos hoje o Instituto do Alto Patrocínio, o BPD, que é o Benefício Proporcional Diferido, a portabilidade e o resgate. No momento do seu desligamento da patrocinadora, a Real Grandeza ela emitirá um extrato de opção dos institutos, onde, a partir da data do recebimento, você deverá optar por um dos institutos, a que for elegível, né? Então, o autopatrocínio, ele é um instituto que faculta, onde você pode manter a sua contribuição da patrocinadora, tanto no caso da perda do vínculo empregatício, como no caso de uma perda parcial, né, da sua remuneração recebida. Vamos dar um exemplo. Se você perdeu uma verba de gratificação de função ou alguma coisa do tipo que faça esse seu salário de contribuição ser reduzido, você pode também, dentro do prazo de 60 dias a partir dessa perda, solicitar esse autopatrocínio parcial. E, no caso do desligamento, você pode solicitar um autopatrocínio total, né, para assegurar
a sua percepção futura lá do seu benefício. O benefício proporcional diferido, ele é em razão da cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora. Então, antes de você implementar as condições de elegibilidade a um benefício de aposentadoria normal, que é aquele benefício onde você já tem 10 anos de contribuição ao plano e 60 anos de idade. Aí você, no caso, você não querendo pedir um benefício antecipado, que é com 40 anos de idade, você pode optar pelo BPD, onde você vai ficar pagando ali somente a taxa administrativa até você atingir essa elegibilidade de um benefício normal, ou você pode solicitar também a qualquer momento o seu benefício antecipado ou até mesmo a portabilidade e o resgate. No Instituto da Portabilidade, ele também é em razão da cessação do vínculo empregatício, onde você pode transferir os seus recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado, tanto na parte da sua contribuição, quanto na parte da patrocinadora, menos a específica e a complementar, que a gente já falou aqui, que são destinadas ao saldo projetado e o risco e a taxa administrativa. E na portabilidade também não incide o desconto referente ao imposto de renda. O quarto instituto e o último, que trata do resgate, que você também pode solicitar a qualquer momento, não precisa ser elegível a nenhum outro benefício, e você pode solicitar, sendo que, além de incidir o imposto de renda, você também só tem o direito a levar a contribuição básica, ou seja, aquela constituída por você. No caso dos benefícios, eu vou dar a palavra para o Hernani, né, que é o especialista da área de benefícios, ele vai poder falar um pouquinho melhor. Com você, Hernani. Obrigado. Bom dia a todos. Falando sobre os benefícios, como foi lá a Cláudia apresentando as modalidades, né? É o que a gente quer receber no final desse nosso período de contribuição para a Real Grandeza. Os benefícios, eles, como falado, as aposentadorias programadas são aposentadorias normal e antecipada. Antecipada quando você sai com 40 anos, cumprindo toda aquela carência que já foi falada, e a normal seria com 60 anos de idade. Esses são os benefícios programados. Além disso, tem dos benefícios que são os considerados de risco, que entra a invalidez e a pensão por morte. Mas todos os benefícios eles vão ser frutos das contribuições que foram acumuladas ao longo do ano. Então, aquele extrato que a Patrícia falou que a gente recebe mensalmente. Hoje, eu, tendo mais de 40 anos e cumprindo a carência lá dos 10 anos de serviço creditado, a contribuição que tem que ser feita de 5 anos, eu posso, se perdendo o meu vínculo empregatício com a patrocinadora, eu posso ter uma opção, posso requerer esse benefício de aposentadoria antecipada, porque eu tenho mais de 40, né, mas não cheguei aos 60, então eu posso pedir esse benefício que vai ser o fruto daquelas minhas contribuições, a contribuição da patrocinadora e a rentabilidade. Então, a partir daquele montante, eu vou requerer o benefício e fazer opção por uma das formas de pagamento, que aqui são divididas entre renda vitalícia, que é um cálculo atuarial, um percentual do saldo de 0,8 a 1,6 desse saldo em cotas. Então, tem lá minha quantidade de cotas e todo mês, daquele saldo, eu vou tirando. Se eu fiz opção por 1%, todo mês eu tiro 1% do saldo de cotas. Ou então, posso escolher uma renda por um prazo certo, de 5 a 25 anos, onde aquele saldo que eu tenho lá vai ser dividido pela quantidade de meses, incluindo 13º, no período que eu escolher. Se eu escolho 5 anos, vai ser aquele montante lá dividido por 5 anos. Então, os benefícios, eles
são esses e as formas de pagamento são essas daí. Lembrando que, sei que é muito rápido, o foco é outro, a gente já teve um webinar sobre o plano CD, que também está no site, tem o guia do participante do plano CD, que também está lá no site, que tem todas as informações detalhadas sobre os temas que são falados aqui, sobre a forma de benefício, sobre o benefício escolhido, a forma de pagamento. Então, se tiver alguma dúvida também, pode buscar lá no site esse guia que está bem interessante para a nossa consulta. Agora eu passo para o Jussi, que vai falar, continuar aqui a apresentação. Obrigado, gente. Olá, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a distribuição da população, como que está composto atualmente o nosso plano CV, como é que ele está distribuído, né? Nós temos duas formas aqui de compartilhar essa informação. A distribuição é segregada por patrocinadora, então a Fundação Real Grandeza conta com 273 participantes e a patrocinadora Furnas com 2.824 participantes, totalizando atualmente 3.097 participantes, composição de julho. Se a gente olhar por tipo de categoria, né, nós temos atualmente 486 aposentados e pensionistas, 64 pensionistas e 2.547 ativos. Essa é a nossa distribuição por categoria, digamos assim. Vou voltar a palavra para a Cláudia, para chamar a atenção aí sobre esse período de troca de percentual. Seu microfone está fechado, Cláudia. Oi. Voltando a falar, né, sobre a alteração de percentual, ela está disponível lá no site até o dia 30 de setembro, com as alterações valendo a partir de outubro, onde o participante deve esgotar a capacidade de pagamento básica, né, máxima, onde exista a contrapartida da empresa, para depois, então, optar por uma contribuição voluntária ou esporádica. O aumento do valor de suas contribuições ao plano tem influência direta no seu benefício. Seu benefício na forma de poupança ao longo prazo, né? Conforme o Hernani explicou. E visando o quê? A manutenção do padrão de vida futuro após a sua aposentadoria. Então, o participante ele poderá simular várias vezes lá no site até que tome a sua tomada de decisão. Então, lembrando que a alteração de percentual é realizada até o dia 30. Após a confirmação desses percentuais, será gerado um comprovante com o número de protocolo, onde você pode anotar, né, guardar, ou até mesmo imprimir esse comprovante. Se por acaso você efetuou a sua alteração, confirmou, gerou o protocolo de comprovante, mas lá na frente, lógico que até o dia 30 de setembro, por um motivo pessoal, você precise alterar isso de novo, você tem uma chance de solicitar essa alteração através do e-mail alteracão_cd@frg.com.br, onde você vai solicitar que a gente descarte a opção feita pelo site e considere a sua solicitação através desse e-mail. Então, até o dia 30, você confirmando e precisando fazer essa alteração novamente, tem esse endereço de e-mail para isso. Agora, para falar sobre o saldo de conta, né, eu volto com a palavra para o Jussier. Falando um pouquinho sobre como as principais componentes, digamos assim,
se comportam e impactam no seu saldo de conta no futuro. Esse é uma figura ilustrativa que é bem interessante da gente estar compartilhando, né, e tentando entender um pouco melhor como que essas três vertentes elas se correspondem, né? Então, supondo que eu queira chegar num saldo de conta no futuro, X, num cenário das setas vermelhas, das setas verdes, primeiro, vamos analisar esse cenário. Considerando um cenário de taxa de juros ou de rentabilidade mais elevada, isso vai implicar em que eu necessite de menos tempo para poder alcançar esse meu objetivo, ou até de menos contribuições também para alcançar esse meu alvo que eu defini. Agora, no cenário das setas vermelhas, se o cenário de rentabilidade ou de taxa de juros ele for de redução, for de baixa, isso vai implicar em quê? Em que eu direcione mais esforços nas minhas contribuições, ou então que eu passe mais tempo realizando as contribuições para alcançar esse meu objetivo que eu estabeleci. Trazendo isso agora um pouco para alguns exemplos práticos, né? Como que a gente consegue visualizar isso? Pode passar um pouquinho mais, tá? Mais um. A gente trouxe aqui um exemplo 1 com o participante A e o participante B. Percebe que eles têm o mesmo perfil etário, né? Ou seja, ambos com 30 anos de idade, e um perfil salarial também semelhante. O que está diferenciando aí é como que cada um está direcionando as contribuições para o plano. E isso está impactando diretamente no saldo que eles vão acumular após 30 anos. Pode-se ver aí que é bem representativo e o quão importante é manter um nível contributivo regular e potencial elevado, né, na medida do possível, ao longo do tempo, né? Isso facilita o atingimento aí dos objetivos pessoais que cada um vem a ter. No exemplo 2, nós temos o participante A e o participante B, também com perfil etário bem similar, com perfil salarial similar, porém, o perfil de contribuição, ele varia um pouco também, né? Um contribuindo aí voluntariamente com 4% e outro com 3%. E isso, consequentemente, acaba resultando também no saldo de conta que cada um vai ter lá no futuro. Pode parecer que só um percentual, não, mas cada percentual, cada esforço que a gente direciona para as contribuições, isso vai implicar no montante que a gente vai ter lá no futuro para fazer a opção pelo nosso benefício. No exemplo 3, a gente já traz dois participantes num momento um pouco diferente, né? Digamos assim, que eles já estejam no momento um pouco mais alcançando a fase intermediária da fase laboral, né? Eles têm o mesmo perfil etário, têm o mesmo perfil também salarial. Porém, cada um com seu perfil de contribuição. Um contribuindo com 5% e outro contribuindo com 10%. E isso acarretando em uma diferença considerável no saldo de conta futuro no momento lá da opção da aposentadoria. A gente consegue ver que é bem representativa essa diferença, né? E o quanto é importante a manutenção desse nível contributivo mais elevado possível. No exemplo 4, nós temos participantes A e B ainda também com perfil etário bem similar e perfil salarial também. Porém, o que modifica é a questão contributiva, né? Esses exemplos eles demonstram o quão importante é a gente potencializar e dar uma continuidade, ser constante no nosso perfil contributivo, né? Enquanto que a gente vai colocar de recursos para dentro do plano. Porque isso no futuro vai beneficiar a cada um de nós participantes, né? No momento que fizermos a opção pela aposentadoria ou tivemos que exercer aí algum benefício para o plano. Agora,
sobre o incentivo fiscal. A Cláudia vai comentar um pouco mais. Incentivo fiscal, o que acontece, né? As contribuições até o limite total de 12% anual sobre a sua renda tributável, desculpa, poderão ser abatidas na sua declaração de imposto de renda, né? Então, é assim, é muito pessoal. Ah, quanto que é meu limite de 12%? Eu não sei. É porque depende da sua renda total, né, anual. Então, você pode utilizar até 12% para abater no seu imposto de renda, com um pré-requisito de que é apenas pelo modelo completo. Quem declara seu imposto de renda no modelo simples não tem como ter essa vantagem, né? Então, assim, além da contribuição realizada para o Plano CD da Real Grandeza, as contribuições realizadas por fora também, caso hajam, né, em plano de previdência complementar, também poderão ser utilizadas para abatimento. Esse benefício fiscal, ele não se aplica aos planos do tipo VGBL. O 13º e a participação de lucro também não integram essa renda tributável, pois a tributação é exclusiva na fonte. A gente tem um exemplo aqui na frente, o exemplo assim, usando uma renda total de 100 mil, né? Se você tiver uma contribuição anual previdenciária de 12 mil, então o limite de utilização dessas contribuições para abatimento do seu imposto de renda, ele vai ser os 100 mil menos os 12%, no caso, o valor calculado para o seu imposto de renda, ao invés de ser em cima dos 100, vai ser em cima apenas dos 88 mil. E já é uma vantagem, né, relevante. Então, através do exemplo acima, podemos concluir que quanto mais perto do limite de 12% da renda tributável for as contribuições previdenciárias, maior será a redução da base de cálculo do imposto de renda. Então, assim, ao longo do ano, lá pelo meado do ano, outubro, até mesmo novembro, você contou lá, né? Fez uma continha rápida em casa, onde você está vendo que está longe de atingir os 12%, o que é que você pode fazer para chegar próximo a isso? Você pode fazer uma contribuição esporádica, né? Até dezembro, você consegue fazer uma contribuição esporádica para ficar mais próxima desses seus 12%, onde você vai ter aí uma vantagem no seu imposto de renda. Próximo, aqui eu volto a palavra para o Jussier, né? Que ele vai falar sobre a distribuição do patrimônio social. Esse é um dado importante, né? Porque é sempre interessante a gente saber como que está o patrimônio do plano que a gente está participando, né? Então, a posição de julho, ele traz a seguinte segregação do patrimônio social. O patrimônio de cobertura, aquele para fazer frente ali aos compromissos do plano, ele está em torno de 1 bi e 951. Nós temos o fundo administrativo, que é para fazer frente aí às despesas, né, de manutenção do plano. Ele está em torno de 21 milhões e 800. O fundo de investimentos, ele está em torno de 6 milhões e 700. Seguindo. Falando um pouco mais sobre o patrimônio de cobertura, esse é uma figura bem interessante que a gente consegue visualizar, né? Como que evoluiu o patrimônio do plano nos últimos 6 anos? Então, a gente tinha aí, em 2015, 650 milhões, e agora, a posição de julho, nós temos 1 bi 950. Né? Quanto que esse patrimônio evoluiu? Nós estamos falando aí na casa de
pelo menos 3 vezes mais, né, comparado com o que o patrimônio era 6 anos atrás. Então, isso é muito em função, claro, das contribuições que cada um de nós realizamos para o plano, mas muito também da boa performance dos investimentos que a Fundação tem entregado nesses últimos anos. Falando um pouquinho sobre a questão da rentabilidade, de como que o nosso plano vem performando, esse gráfico ele mostra um pouquinho sobre a rentabilidade versus a meta atuarial, né? A Patrícia até comentou um pouquinho sobre a meta atuarial. O que seria essa meta atuarial? Ela é a nossa meta de investimentos, né? É como se fosse o nosso foco daquilo para buscar de retorno dos investimentos. A meta atuarial é composta por 2 componentes. Nós temos a taxa de juros que o plano utiliza anualmente nos seus cálculos, e temos o indexador, né, o índice que corrige ali os compromissos do plano. Atualmente, o índice do plano está atrelado ao GPDI, como muito bem a Patrícia comentou. Então, a meta atuarial, considerando o GPDI que está vigorando atualmente no plano, ela está nesse patamar, né, de 293% no acumulado de 2014 a 2021. A nossa rentabilidade para esse mesmo período está na casa de 245%. Tem um descolamento, muito em função também dessa subida, né, dessa escalada que o GPDI teve aí nos últimos, digamos, praticamente quase 2 anos, né, por esse momento da economia que a gente tem vivido. Agora, se a gente comparasse essa mesma meta atuarial, trocando a componente do IGPDI pelo IPCA, supondo que o plano tenha aí um outro indexador, né, nosso patamar, né, nossa métrica aí para buscar de rentabilidade fica muito mais próximo do que realmente a gente já tem alcançado. Então, considerando a meta atuarial com o IPCA, nós teríamos aí um acumulado de 247% de 2014 a 2021. Isso é bem mais próximo da rentabilidade aí que a gente alcançou para esse mesmo período. Pode passar para o próximo. Que, de forma resumida, né, pegando um link que a gente vem conversando no último slide, aqui a gente tem o acumulado do IGPDI, do IPCA, aqui a gente consegue ver de forma bem mais pontual como que o IGPDI teve uma escalada, né, e descolou um pouco aí também do IPCA. Então, o IGPDI acumulado 2014 a 2021, nós temos aí 201% no acumulado, e o IPCA 152%. Essa figura a gente consegue demonstrar o quê? Como que a Fundação Real Grandeza, os planos da Fundação Real Grandeza, ela está posicionada, né? Esse é um dado que tem aí a rentabilidade acumulada do período de 2017 a 2021 e compara os planos da Fundação Real Grandeza, a esses na cor mais escura, comparado aí aos principais planos do mercado complementar, né, das grandes entidades fechadas de previdência complementar. Então, a gente consegue visualizar que a gente está muito bem posicionado, né? Se não me engano aqui, apenas a Vivest aí tá melhor ranqueada aí diante da Fundação Real Grandeza, que é esse primeiro aqui à direita. Seguindo, esse é um dado muito importante da gente comentar e compartilhar, né? É uma outra forma da gente mostrar como que a Fundação está posicionada aí no mercado. Essas 2 linhas em vermelho, a gente consegue visualizar os planos BD e CD, comparado aos principais indicadores que a gente tem aí no mercado. Ibovespa, fundos multimercados, fundos previdenciários. Então, a gente consegue ver que os planos, nossos planos, tanto BD quanto CD, eles estão muito bem posicionados frente a esses indicadores, né? Principalmente se a gente comparar esse período aí de 2013 a 2021. A Cláudia vai falar um pouquinho sobre as notícias do plano CD.
sobre as notícias do Plano CD, a gente já falou da maioria delas aqui, né? Lembrando de novo que até o dia 30 está disponível lá no site. Caso você precise retificar depois da confirmação, você pode recorrer ao e-mail alteracão_percentual_cd @frg.com.br. Lembrando também que os simuladores eles já estão no ar, onde você pode ir lá fazer todo tipo de simulação possível, com todos os percentuais. Os extratos por e-mail, eles estão sendo enviados mensalmente, onde você pode acompanhar o seu saldo. O boletim de previdência também se mantém atualizado. A questão do recadastramento, né? Em breve estaremos fazendo uma nova campanha para recadastramento. Sobre a alteração do indexador, né? Conforme a Patrícia falou lá no início, está em estudo. Temos o plano instituído Multiprev, que em breve será oferecido, que já está em análise na Previc. E a alteração do regulamento do Plano CD, que está em análise pelas patrocinadoras. Uma novidade que eu acho que essa é bem fresquinha, é que para os participantes assistidos em benefício, também está sendo possível hoje fazer uma portabilidade. Então, se você já se encontra em benefício de aposentadoria e tem um valor para trazer para o seu saldo de conta para aumentar esse seu volume de benefício, já é permitido hoje você estar trazendo uma portabilidade, mesmo sendo um assistido em benefício. Sobre os simuladores. Deixa eu abrir aqui. Falar sobre o simulador rapidamente, como a Cláudia falou, desde o final de 2020, a ADS liberou um novo simulador, unificando todos aqueles simuladores que existiam, né, antes. Então, um simulador bem mais completo, que você pode fazer um número ilimitado de possibilidades para saber qual o benefício que você vai receber lá na frente. Então, para acessar é fácil, né? Como toda área restrita, vai pelo login do participante, com ID e senha. Depois, entrando na área restrita, vai fazer a opção aqui pelos simuladores do plano de simuladores de benefício CD, onde está a setinha marcada aí, né? Entrando, já apresenta aqui pela atendente virtual, né, o avatar aqui da Real Grandeza, que já dá as boas-vindas, mostra qual o plano de benefício, então ele já começa a trazer já as suas informações. Ele já traz ali os dados principais, que é a data que entrou em ingressou na empresa, o plano, quando entrou no plano e quantos anos a pessoa já tem. Então aqui ele já apresenta 3 opções. Se você quer continuar contribuindo, ou seja, não tem vontade de sair agora, então ele já vai fazer um direcionamento para um lugar. Se você quer se aposentar, o simulador ele vai direcionar para um outro tipo de simulação. Ou então, quer informação sobre institutos, então ele apresenta aqueles institutos que a Cláudia apresentou, né? Vai falar sobre o BPD, sobre autopatrocínio, sobre a portabilidade e sobre resgate. Mas no nosso caso, como a gente está aqui, por exemplo, quero continuar contribuindo, você clica ali. Então, ele vai trazer algumas informações para você fazer a simulação de quanto você quer receber e qual vai ser o tipo de contribuição que vai ser feita. Então, tem uma data aqui, você coloca a data que você quer se aposentar, a data que você vai fazer o desligamento da empresa, né? Simulação aqui a pessoa botou dia 20 de dezembro de 2028, e a contribuição básica que você vai escolher, aquele percentual que a Cláudia falou, de 4,5% a 10%. Como ela disse, essa contribuição básica ela sempre tem contrapartida da empresa. Então, o máximo que você colocar aqui, a empresa vai colocar também a mesma forma, o mesmo valor, dividido naquelas 3 outras contribuições. Então, você escolheu aqui
os 10% que é a sua contribuição, e já diz o valor da contribuição básica. Se tiver contribuição esporádica, vai colocar também, e a voluntária, aquele percentual de 1 a 10, você também coloca que vai aumentar mais o seu saldo futuro. Caso tenha portabilidade, você vai colocar aqui o valor que você pode portar para cá. Depois que você preencher essa primeira tela, você vai prosseguir. Nesse prosseguimento, ele vai trazer aqui as informações. As contribuições do participante, o saldo, a contribuição do patrocinador, saldo, o saldo estimado futuro, quanto você vai ter lá na frente, o saldo total. Nesse gráfico aqui que a gente está olhando, a gente pode ver que a contribuição do participante é amarela, a contribuição da patrocinadora, porque desconta a específica, aquela do risco e também a da despesa administrativa, e o verde é aqui a projeção. Tá? Então, daqui a um período maior, então é a projeção um pouco maior para compor o saldo. Então, o que você já tem aqui de contribuição e depois. E aqui nesse... Tem mais um... Dá mais um clique antes de fora, por favor. Né? A partir daí, você vai ter o seu saldo todo e vai escolher a forma de recebimento, como foi falado. Pode ser por prazo determinado. Então, vai fazer toda essa simulação, inclusive da forma de tributação que você escolheu. Se quer por prazo determinado, ele vai lá, você vai poder utilizar, se você quer 5, 6 ou 20, até 25 anos. Na renda vitalícia, ele vai fazer um cálculo, uma simulação de uma renda atuarial, e no percentual do saldo, de acordo com o percentual, o seu benefício vai sendo um valor maior ou menor. Anteontem saiu uma matéria muito interessante sobre esse simulador, que explica muito bem todo o passo, o valor. Então, se depois essa apresentação, a GE vai deixar depois lá no site, toda essa apresentação vai estar lá. Depois, se vocês quiserem ver com mais calma, vai estar essa matéria lá, o link vocês possam acessar e ver direitinho. Então, uma matéria bem explicativa sobre o simulador, como entra os valores, passo a passo, como você pode acessar e simular. É interessante porque você vai ver já quanto você vai ter no futuro de saldo, e você pode mexer com os seus percentuais para você buscar uma renda que você almeja lá na frente. De repente, a minha contribuição está baixa, eu quero me posicionar daqui a 5 anos. Então, eu coloco um pouco mais de contribuição agora para aumentar o meu saldo, para lá na frente ter o meu benefício. Se eu estiver satisfeito, eu continuo do jeito que está. Então, é uma forma que você consegue visualizar qual vai ser a estimativa do seu benefício. Tá? Aqui, pode passar, por favor? Voltou aqui. Eu acho que é a tela do simulador. Simulador não, do site. Lá da Real Grandeza com a matéria, mas vocês depois podem acessar, está lá em novidades e destaques. Essa matéria que foi publicada no dia 1º sobre o assunto. Espera só voltar aqui a apresentação para a Cláudia, acho que esse é a Cláudia que finaliza. Acho que o Eduardo caiu. É. Ele está voltando. Sim. Voltei, a internet oscilou aqui, gente, desculpa. Sim. A partir de agora, a Cláudia vai falar sobre como fazer, né? Como proceder lá no site mesmo, sobre a alteração do percentual, o caminho, como você faz para poder fazer essa alteração, como ela explicou, mostrar de forma prática como você preencher esse formulário pelo site. Cláudia. Sim, pode passar, Dudu. Então, a comunicação ela vem disparando, né, ao longo dessa semana, e-mails explicativos sobre essa alteração. Mas, já que estamos aqui, vamos falar mais um pouquinho, que também é pela área restrita, onde você vai acessar através do seu login e senha, conforme a setinha vermelha.
Aí você vai nessa opção alteração de percentual plano CD, também na setinha vermelha. E aí dentro ele vai apresentar, né, o que você já tem hoje, né? Qual é o seu percentual contributivo hoje? Vai trazer lá o salário e você vai poder simular entre todas essas bolinhas aí de baixo, entre 4,5 e 10. Pode passar, Dudu. Também tem ali a opção da voluntária. E aqui no final, ele vai mostrar qual vai ser o seu novo total de contribuição, né? Então, você vai poder voltar e ir mudando todos esses percentuais, até o momento em que você selecionar ali o alterar. Aí, depois que você fizer essa opção e apertar no botãozinho ali, alterar, então ele vai gerar o seu protocolo de alteração, né? Conforme a gente falou. Aí você não consegue mais alterar através do site. Caso você precise alterar, mesmo depois de ter confirmado, gerado seu protocolo, você pode solicitar através daquele e-mail, alteracão, _percentual, _cd, @frg.com.br. E eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, tem mais alguma coisa para frente? Eu acho que não, né? Aí a gente tem, assim, né, um versinho passado do... Esse é o nosso último slide, né, onde a gente deixa essa dica. Que uma jornada de 1.000 quilômetros, ela precisa começar com um simples passo. Então, a nossa apresentação ela fica por aqui, mas a gente está disponível a perguntas através desses canais, que é o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, os novos canais, que são agora o WhatsApp e o LinkedIn. Então, era isso. Se tiver mais alguma pergunta que a gente possa responder, a gente está disponível. Vou até aproveitar a oportunidade, né, que eu acabei não concluindo, né, a apresentação de vocês, né, a Patrícia conseguiu voltar, então a gente deu continuidade aí à palavra da nossa diretora, mas só para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, da equipe técnica. A Cláudia, como eu comentei com vocês, é a nossa analista da área de arrecadação, ela que está à frente dessa demanda, né, de percentual de alteração. O Jussi é o nosso especialista em atuária, ele está lá à disposição e calculando aí, né, qual é o compromisso de cada um individualmente, para que vocês possam receber com segurança aí o benefício de vocês, né, após aí o fim da carreira laboral. Nós temos a Cris e a Flávia, que são as nossas apoiadoras aí, fazem aí a interface entre vocês, né, nossos participantes queridos, e a área técnica. Elas nos apoiam muito e bastante aí, ajudam a gente traduzindo, né, e levando a vocês as respostas, né? A gente tem o Eduardo, que ele é da área de comunicação, juntamente com o Luciano, da equipe do Luciano, está aí nos apoiando. E o Luciano e o Eduardo estão aqui, fez, né, esse evento acontecer. Muito obrigada pelo apoio. André e Felipe, eles são os especialistas aí da área de investimento. Então, assim, a área atuarial tem aquele cheque em branco, né? E aí eles têm que correr atrás para pagar esse cheque. Então, quando a gente fala um cheque em branco, é aquele limite assim, olha, a gente tem um passivo atuarial, ele está crescendo, né? Então, ó, pessoal do investimento, vamos aí
precisa do apoio de vocês para pagar a conta. Então, o André e o Felipe, eles são da área de investimento e ajudam bastante a gente aí nesse sentido. A Márcia também é nossa analista da área de arrecadação e apoia aí também vocês, participantes ativos, com relação às contribuições mensais, recebem as contribuições, deixa o nosso sistema atualizado, faz, né, aí que a Cláudia consiga mandar os extratos mensais aí para vocês terem ideia do saldo de vocês. O Hernani é o analista aí da área de benefícios, que aí vocês já cumpri todas as minhas etapas, agora eu quero receber meu benefício. É só falar lá com o Hernani, a equipe da GBP, que está à disposição aí para explicar em detalhes quais as melhores opções, alternativas para vocês escolherem aí e ter um futuro tranquilo, né? E a nossa querida diretora, Patrícia, já comentou, né? Aqui estamos à disposição de vocês. Essa apresentação vai ser gravada, né? Foi gravada, aliás, né? E estará disponível aí no portal. Permanecemos aí à disposição de todos, tá bom? A Bizinha, a Carla Amorim publicou aqui uma pergunta. Gostaria de saber por que a cota fica oscilando para mais e para menos a cada mês. Então, Carla, tudo que você deposita no seu saldo individual de conta, ele vira uma cota naquele mês, tá? Esse plano é cotizado. E o que significa essa cota? Essa cota é o total ali de investimentos, porque o dinheiro do plano CD, ele não é investido só em uma coisa. O pessoal aí do investimento, eles fazem um mix, seguindo aquele velho conceito de que você nunca põe todos os ovos na mesma cesta. Então, o plano CD ele tem um pouquinho de renda fixa, de renda variável, e ele tem ações na bolsa. E o que acontece? Esse investimento, ele varia, né? Então, um mês ele aumenta a performance, outro mês ele diminui, depois ele volta, principalmente no Brasil, né? Quando você vai assim para a economia, por exemplo, a economia europeia, né? Japão, para ver quando há uma oscilação, é uma oscilação bem menor. Aqui no Brasil, você tem ações na bolsa que num dia aumentam ou diminuem 6%. Então, a economia do Brasil, ela chacoalha muito. E junto com isso vai a cota, porque a cota ela é como se fosse ali um pequeno resumo de tudo que está investido ali no plano CD. O que importa quando a gente está falando de plano previdenciário? A gente até diz, se você for olhar aquilo ali todo dia, o coração vai na boca, porque isso aí é para gente como o Felipe Cosi, que está aqui, né, que lida com investimento diariamente. Para a gente, o que a gente olha é assim, um plano previdenciário é um investimento de longo prazo. Então, o que não pode acontecer? Não pode acontecer de eu estar contribuindo e esse rendimento, por exemplo, poxa, ao longo do tempo não está batendo nem o índice inflacionário. Tem alguma coisa de errado com esse plano. Mas a gente vê que, ao longo do tempo, a Fundação Real Grandeza ela entrega uma rentabilidade muito consistente. Só que o Brasil é esse chacoalhar aí que, pelo amor de Deus, né? Esse ano, como eu falei, 2008, aí a gente teve a pandemia no ano passado, né? Então, a gente tá passando por um período, digamos, de turbulência. Mas a Fundação já passou por diversos períodos de turbulência. Você vai ver essa cota aumentar, subir, diminuir, subir. E o que importa no fim disso, cara? A consistência. A entrega tem que ser boa
ao longo do tempo. E a entrega tem sido boa ao longo do tempo. Agora, como isso altera, no caso para você, a gente precisa entender qual é a tua situação hoje. Se a tua situação é de ativa, esse chacoalhar, o que vai importar é a rentabilidade na hora que você for pedir a aposentadoria. Tá? Então, se um mês está maior, um mês está menor, no fim o que vai contar é o quanto o plano te entregou de performance ao longo ali do teu período laboral, do teu período de contribuição. Agora, se você é aposentada, essa resposta vai depender da modalidade de aposentadoria que você escolheu. Se você quiser botar aí, por exemplo, a gente pode continuar nessa explicação para você. A Carla Molim, ela complementou a pergunta dela. Então, pode ser que meu benefício diminua de um mês para o outro, no caso da aposentadoria, ou aumente. Então, é aposentar. O Hernani, ele respondeu no chat, né? Sim, para as rendas financeiras, prazo ou percentual, o valor oscila conforme o valor da cota. Não altera a quantidade de cotas e sim o valor da cota. Patrícia, Hernani, querem complementar? Sim, o valor da cota, ela recebe um percentual daquela cota, a quantidade de cotas pode diminuir, mas eu não estou perdendo minha cota. Desvalorizou porque, de repente, o investimento não conseguiu atingir, eu não vou perder minha quantidade de cotas por causa daquele investimento. A cota continua ali inalterada. O valor dela que vai ter essa mudança. Depende, se quando o valor muda, tem uma alta, né, de um mês para o outro, o valor do seu benefício vai aumentar. A quantidade de cotas, ela permanece lá. Ela vai tirando aqueles pedacinhos apenas pela modalidade de recebimento, não pela performance do investimento. A Carla colocou que ela é ativa. Então, Carla, na hora que você for se aposentar, o que importa é o quanto o plano te entregou. Aí, o que acontece? Escolhi renda vitalícia. Se você escolher a renda vitalícia, a cota não vai causar alteração para você. Hernani, você pode explicar como é que funciona nesse caso? Escolhi renda vitalícia. Eu fico recebendo, eu tenho um reajuste anual baseado no índice de referência do plano. Isso. O plano pode dar déficit ou superávit ao longo do tempo, não é isso? Isso mesmo. A renda vitalícia, ela sai da modalidade de plano de contribuição definida, vai para uma contribuição variável. Então, é um cálculo atuarial. A gente não trabalha mais com seu saldo sozinho. Esse saldo vai para um outro saco, onde vai ser esse dinheiro todo juntado com outras pessoas que fizeram opção pela renda vitalícia, daquele dinheiro que tem ali, vai ser retirado a sua aposentadoria conforme foi contratado na hora da aposentadoria, o que você escolheu. Escolhi renda vitalícia, então meu benefício vai ser de R$4.000. Esse benefício, sempre no mês de junho, ele tem um reajuste conforme o índice de atualização do plano. Hoje é o IGPDI. Então, com o IGPDI, quando chega em junho, pega o IGPDI acumulado do período e aplica. Então, o teu benefício vai aumentar. A gente, como o Jussi apresentou, o IGPDI, que além de ser a nossa meta, né, ele também é para pagamento do benefício. Esse ano ele teve um valor muito, muito alto, muito diferente do que é normal. Então, vai ter que tirar mais dinheiro teve que tirar mais dinheiro a partir de junho para pagar um benefício que teve um reajuste bem maior do que era o esperado. Então, o investimento, ele está buscando manter esse equilíbrio do dinheiro que sai, o dinheiro que consegue dar rentabilidade, mas caso não consiga atingir esse valor, o plano vai ficando qual é o nível da água que está sendo falado agora, né? Que a gente está vendo. Então, está caindo aquela água, então
o dos níveis dos rios. Então, está diminuindo. Se chegou num patamar que não consegue atingir, como que a gente vai ter que completar isso? A gente vai ter que pagar uma contribuição extraordinária, ou seja, uma contribuição extra, que é dividida entre os ativos, a patrocinadora e os aposentados que fizeram opção pela renda vitalícia. Então, tem que pagar uma contribuiçãozinha para poder manter esse equilíbrio entre o dinheiro que está saindo e a rentabilidade que está entrando, que o valor pela renda vitalícia é um cálculo que é feito onde aquele saco, aquele montante de dinheiro que tem lá para pagar todo mundo de renda vitalícia, ele tem que durar até o último pagamento. Então, essa balança que é feita para poder manter esse valor. Caso não consiga, caso o valor de dinheiro que tem naquele saco fica um pouquinho menor, e não vai, a gente vê que a avaliação atuarial mostra que não dá para suportar, é preciso uma contribuição extra para esse nível subir. E aí entra a contribuição extraordinária. Essa contribuição é apenas para benefícios de renda vitalícia. A renda financeira é um outro tipo de pagamento, que é apenas o saldo de conta, o dinheiro é seu, somente seu. O que a gente chama da renda financeira, Carla? São as outras duas modalidades que foram apresentadas aqui pela Cláudia, que é você escolher se aposentar por tirando um percentual da conta, que pode variar até de 0,8 a 1,6. A 1,6. Então, você vai tirar aquilo ali todo mês, ou você pode também escolher receber o seu benefício de 5 a 25 anos. Isso. Tá? Nesse caso, não vai existir a figura do déficit para você. Então, não vai correr o risco de você um dia estar em casa e receber um e-mail, olha, você vai ter que fazer uma contribuição a partir de agora. Agora, qual é o outro lado dessa questão? É que não é vitalício e que oscila. Por isso que a tomada de decisão da modalidade de aposentadoria que você vai escolher é uma coisa muito pessoal, tem que ser uma escolha feita com muita calma, com muito planejamento e de acordo com a vida que você tem, quer dizer, com a tua estrutura financeira, quanto você quer ter de espera, quanto você precisa ter de renda, porque toda escolha que você fizer vão ter ali os seus riscos, né? As suas características boas e as suas características de risco. E aí você tem que fazer a escolha de acordo com a sua vida. Tem gente que opta pela renda vitalícia. Não, eu quero ter certeza que eu vou até o fim da minha vida receber algum benefício, mesmo convivendo com essa questão de, por alguns momentos, ter que passar por um processo de pagamento, né, para reduzir o déficit. Nesse caso, a patrocinadora entra com 50%, tá? Assim como ela casa com você a contribuição, ela também casa com você situações de déficit. Você entra, os beneficiários, os participantes entram com metade, a patrocinadora com a outra metade. Aí você fala, não, eu quero ter a certeza que eu vou receber tudo que está aqui na minha conta, que eu consegui juntar, em 5 anos, até 25 anos, ou em percentual de conta. Outra coisa também importante que você tem que levar em conta é o seguinte: quando você opta pela renda vitalícia, em caso de falecimento, você deixa a figura ali da pensão. Quando você opta pela renda financeira, que é o percentual de conta ou tempo determinado, em caso de morte, aquilo ali que está na sua conta fica como uma herança para quem você apontou como seu herdeiro. Se você não tiver apontado, fica para os seus herdeiros legais, tá? Você podia falar, por favor, Nani, como é que é essa questão? Eu escolhi renda vitalícia, venho a falecer. Se eu tenho filho menor, ou se eu não tenho filho menor, se eu sou casada, ou se eu não sou, como é que fica essa situação? O cálculo da renda vitalícia, ele vai considerar
todos esses parâmetros. Se é casado, filho, a idade, na hora do cálculo da aposentadoria, vai ver como que a sua família está configurada naquele momento e vai fazer um cálculo, como eu falei, para poder pagar o benefício de acordo com os parâmetros até o fim da vida e até o fim do pagamento da pensão. Sendo que o pagamento dessa pensão na forma vitalícia, ela corresponde a 60% do benefício de aposentadoria. Como eu falei, se a pessoa recebe 5 mil, caso venha a falecer, a pensão vai virar 3 mil reais. E ela só vai ser paga para os herdeiros legais, ou seja, aqueles benefícios, os beneficiários for casado, né, o companheiro, cônjuge do companheiro, ou então filhos até 24 anos. Passando esta idade, o benefício é encerrado, não existe mais pagamento. No caso das rendas financeiras, que é o percentual certo ou o prazo certo, como eu falei, o dinheiro é todo seu, ele está sendo administrado, mas é seu, ele é individual. Então, veio a falecer, aquele saldo que está lá, que sobrou, né, que tem um saldo, foi pago um pedacinho, faleceu, gerou um valor ali. Esse valor vai ser passado para pensionista do mesmo montante, o montante todo ali, e vai escolher também o percentual ou prazo que vai continuar o benefício. Né, pode ser pago também para cônjuge ou companheiro, ou então filho até 24 anos, caso esteja na universidade. Mas caso não tenha nenhum desses, esse valor, como eu falei, ele é seu. Então, esse valor vai ser pago para o beneficiário indicado ou o herdeiro legal. Então, o beneficiário indicado, depois de esgotar todas as possibilidades de pagamento de benefício, aqui se tiver algum saldo, caso venha a falecer, ou então não tenha nenhum beneficiário legal, o filho já tem 30 anos, não pode receber a pensão, não tem companheiro, então aquele valor é repassado para o beneficiário indicado. Ou seja, uma coisa é o dinheiro entrar no saco e vai tirando até o final. Depois, se virar pensão, vira 60% para o caso da renda vitalícia. Renda prazo ou percentual, o dinheiro vai ser retirado, vai ser usado aquele saldo seu, apenas seu, até esgotar o valor todo entre seus indicados e beneficiários. Não tem essa queda de percentual caso venha a falecer. Interessante, né, Patrícia, esse ponto que você colocou. Olha quantas variáveis que são importantes avaliar no momento da aposentadoria. Então, a gerência de benefícios, né, previdenciários, tem lá os especialistas, um dos especialistas aí que está conosco hoje é o Hernani, ele já deu bastante dicas aqui, estão sempre à disposição. Mas uma coisa bacana também, Patrícia, que a gente está fazendo aí, e a GBP está liderando, é o envio mensal, né, do seu benefício futuro. Isso é muito bacana, porque você também recebe e começa a calibrar, né, o que seria melhor para mim, né? Então, vai ali naquele extrato as 3 opções, né? E aí você vai ter uma ideia de, olha, se eu optar por renda vitalícia, eu vou receber X, financeira percentual Y, renda prazo certo vai ser Z. Hernani, pode comentar também para a gente um pouquinho sobre esse extrato de benefício futuro? Isso, ele traz essa projeção mesmo, para a gente acompanhar. Porque muitas vezes a ideia da DS, da GBP, é trazer já para a gente, desde agora, né, essa consciência da Previdência. Porque a gente só pensa na aposentadoria quando falta um ano, que tem que separar a documentação, é uma cultura que a gente traz. Então, já entender sobre esse benefício, saber quanto está, eu vou me aposentar daqui a 10 anos, mas essa aposentadoria para mim hoje, eu acho baixa, então eu posso aumentar esse valor. E eu já entender também na hora de aposentar qual tipo de renda que eu vou fazer opção. A pessoa, de repente, que nesse cálculo, dependendo de como ele quer deixar o dinheiro, como ele quer utilizar esse valor, né? Eu quero utilizar só por 5 anos, então eu quero uma renda vitalícia, mas eu posso pensar, não, se eu perder agora, se eu vier a falecer, eu não tenho pensionista, o que eu faço? O dinheiro fica para a fundação? Não, então eu vou escolher essa renda, porque caso isso eu passe para alguém esse valor. Então, é uma forma de a gente ter uma visão e acompanhar, como você falou, e calibrar essas contribuições. Eu acho que esse mês é um mês muito interessante para a gente poder analisar esses extratos, como está a nossa situação na fundação, porque é um mês de alteração de percentual. Então, se eu consigo, se eu quero um benefício melhor para mim lá no futuro, como falei, é o momento, né, lá na frente, na hora da aposentadoria, que a gente mais precisa do valor, né, a gente, por causa de plano de saúde, de outras coisas que nós temos, outros gastos, nós precisamos desde já, preparar
para esse momento. Então, esse mês, essa apresentação de hoje é muito interessante para a gente buscar a nossa possibilidade de aumentar a nossa contribuição. E a cota, talvez estando nesse momento, pode estar um pouco mais baixa, é o momento exato para poder comprar, porque a gente compra na promoção. A gente sempre compra as coisas na promoção, que é melhor. Então, comprando uma cota na promoção, lá na frente, quando ela estiver valorizada, eu vou saber que eu vou ter um resultado melhor. Com certeza. Então, a gente tem bastante informações aí, né, para você, participante, extrato mensal do seu saldo de contribuição, extrato mensal aí do seu benefício, extrato de benefício futuro, simuladores, equipe aqui especializada para te atender. Então, conte conosco aí e aproveite essa oportunidade, né, do mês de setembro para fazer a sua análise, fazer a sua alteração de percentual, melhorar o seu saldo para ter um futuro tranquilo. Né? Patrícia, por favor, encerra para a gente. Ok, bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pelos que ficaram até aqui. Se vocês puderem também nos ajudar, quando algum colega tiver dúvida, vocês que permaneceram até o fim, dizer que eles podem procurar a Fundação Real Grandeza, conversar um pouco sobre os nossos planos. Infelizmente, ainda existe bastante desconhecimento e, em caso de dúvida, se vocês quiserem que a gente fale sobre algum outro assunto específico, tanto de previdência quanto de saúde, mandem as sugestões para a gente está sempre buscando temas para que a gente possa vir aqui trazer para vocês e dividir essas informações. Muito obrigada, tenham um excelente fim de semana. Covid, Delta, hospitais já estão lotados, CTIs, a gente vê isso ali pela área de operação de saúde. Por favor, continuem se cuidando, apesar da vacina, pessoas vacinadas já em 2 doses, 1 dose, isso não tem sido absolutamente suficiente para impedir que a pessoa contraia a doença. Então, por favor, continuem se cuidando, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, um bom fim de semana para todo mundo, parabéns à equipe toda que tocou esse evento. Obrigada, tchau, tchau.